E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que tudo bem. Estamos gravando esse vídeo aqui, dessa vez de forma muito especial, para que a gente possa o quê? Agradecer. Agradecer por quê, Alessandro? Por todas as pessoas que têm nos ajudado. Graças a Deus conseguimos então pagar a nossa rematrícula, a minha rematrícula da Faculdade de Psicologia. Esse mês, né, com a ajuda de vocês, nós conseguimos já pagar, então, a mensalidade, né, e a palavra é gratidão. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão diante de tudo que está acontecendo conosco, eu e minha esposa, diante de tudo que nós estamos vivenciando. E o Senhor tem levantado, então, na sua palavra, né, lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, onde vem falar daquela passagem, então, de início Jesus despede aquela multidão, depois de ter saciado aquela multidão com peixe e pães. Depois Jesus se retira para fazer a sua oração. Enquanto isso, os discípulos vão atravessar o mar. Chegou um determinado momento, então, que as ondas fortes e o vento batiam no barco que os discípulos se encontravam. E quando os discípulos, então, perceberam a fúria do mar, o vento forte, eles se assustaram, tiveram medo e começaram a gritar por Jesus. Quando de repente Jesus, vendo a necessidade dos discípulos, veio até o encontro deles andando sobre as águas. E entre os discípulos, nós conhecemos bem essa passagem, se encontrava um chamado Pedro. Pedro é aquele que era mais ousado. E Pedro pediu então para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. E Jesus disse: "Vem, Pedro, até a mim." É interessante observarmos, meus queridos, minhas queridas, que nesse primeiro momento Pedro criou coragem e começou a caminhar sobre as águas. Mas chegou um determinado momento que Pedro então tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o lado, olhar para trás, e começou a sentir medo do vento forte e das ondas fortes que o batia sobre ele. E Pedro começou a afundar. Diante da situação do medo, como funciona o nosso cérebro? Paul MacLeod é um grande neurocientista e ele divide o nosso cérebro em 3 partes: a razão, a emoção e o cérebro reptiliano.